E hoje o Exclusiva será diferente. Terá aqui a apresentação de Cindy Lopes, de Ricardo Chaves e eu, Alex Ferreira. E a gente segue aqui neste programa Exclusiva, no quadro Exclusiva da Band News Difusora FM, com a nossa série de entrevistas especiais sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, inclusive que marca, né, este mês de junho, e a data foi celebrada ontem, dia 5 de junho. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, o ano de 2021 se juntou à lista dos 7 mais quentes já registrados. A Organização Meteorológica Mundial, aí conhecida pela sigla OMM, destaca ainda que todos os anos mais quentes da história foram registrados a partir de 2015. O secretário-geral da OMM, Petteri Talas, destacou que as mudanças climáticas tiveram impactos arrasadores em 2021 em todos os continentes, lembrando desastres naturais como chuvas e enchentes na Europa, secas na África, América do Sul e até recordes de temperatura de 50 graus Celsius no Canadá. A gente também teve situação complicada com calor na Índia, tá? No Brasil, desastres naturais também marcam a vida da população neste ano de 2022. Fortes chuvas e deslizamentos deixaram mais de 200 mortos em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Temporais em Recife deixaram nesta semana mais de 100 mortos. Sobre as mudanças, climáticas e que afetam a vida, o dia a dia da sociedade, a gente vai falar agora com o físico Paulo Artacho, um dos cientistas mais respeitados do Brasil e um especialista em mudanças climáticas que já está conectado com a gente. Paulo Artacho, uma boa tarde, seja bem-vindo à programação da Band News Difusora FM. Oi, é sempre um prazer conversar com vocês, gente. Muito bem, professor, a gente já emenda aqui neste início de quadro. Como é que o aumento de desastres naturais, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, está relacionado às mudanças climáticas, sobretudo ao aquecimento global? Sim, veja bem, conforme você vai aquecendo a atmosfera, você está injetando mais energia no sistema climático como um todo. Essa energia adicional que você está colocando, graças ao aumento da concentração dos gases de efeito estufa, essa energia tem que ser dissipada de alguma maneira, e uma das maneiras com a qual essa energia é dissipada é através da intensificação dos fenômenos climáticos extremos. Além disso, conforme aumenta a temperatura, aumenta a evaporação de água dos oceanos e das florestas. Com isso, a atmosfera tem mais vapor d'água disponível, de tal maneira que quando chove, chove muito forte e concentrado. Esses são os mecanismos associados das mudanças climáticas com os eventos climáticos extremos. Professor, boa tarde. Cindy Lopes. Hoje, qual é o cenário do Brasil com destaque para a Amazônia quando a gente fala em aquecimento global? Olha, Cindy, acho que é importante a população brasileira saber que o Brasil tem vantagens estratégicas gigantescas nas questões das mudanças climáticas globais que não estão sendo propriamente aproveitadas. A primeira delas é que no nosso perfil de emissões de gases de efeito estufa, 44% é devido ao desmatamento da Amazônia. Nenhum outro país tem uma oportunidade tão boa quanto o Brasil de reduzir emissões correspondentes a 44% das suas emissões, com enormes benefícios ambientais para a sociedade. Esta é uma vantagem estratégica gigantesca do Brasil. Mas, além disso, o Brasil tem um potencial de geração de energia elétrica e solar que nenhum outro país do nosso planeta possui, pela nossa localização tropical e pela nossa área costeira, que são 8.500 quilômetros de área costeira, que poucos países têm. Então, isso nos dá vantagens estratégicas enormes,
Mas, evidentemente, que nós precisamos é ter um governo que aproveite estas vantagens estratégicas em prol da sociedade brasileira. Professor, boa tarde. Ricardo Chaves aqui com o senhor agora. Professor, o senhor falou sobre gases do efeito estufa, e eu lembro que no ano passado eu conversei com o senhor, a Cindy Lopes ou João Felipe Serrão, que fechamos mais matérias com relação à Amazônia e tudo mais, e eu lembro que saiu um levantamento ano passado do Observatório do Clima, falando sobre o efeito estufa, os gases do efeito estufa. E eu destaco 2 cidades, São Félix do Xingu, que tem aí uma grande quantidade de cabeças de gado, e também Altamira, que a gente sabe, né, que é a cidade que tem ali a usina de Belo Monte, inclusive vários efeitos aí, saúde mental das pessoas, efeitos climáticos também, falta de peixes, enfim. O que eu lhe pergunto, esse não é um dado novo, né? Belo Monte não é um dado novo, essa questão do gado também não é um fato novo, e o senhor e outros cientistas sempre estão alertando com relação a isso. Na sua avaliação, o que falta para os governos olharem com mais interesse para mudar a realidade específica dessas cidades que já são afetadas há muito tempo com essa realidade? Olha, Ricardo, o que está faltando são governos que realmente definam políticas públicas através dos interesses, olhando para os interesses da população, e não de determinados grupos econômicos ou de determinados amigos aqui ou acolá, como acontece hoje. Então, se o governo estivesse interessado em atender às necessidades da população, que é desenvolver uma economia sustentável, que é ter um clima estável ao longo das próximas décadas, as ações do atual governo deveriam ser diferentes. Isso é verdade para os governos municipais, para os governos estaduais e também para o governo federal. Quer dizer, basicamente, os governos atendem a interesses econômicos que não têm absolutamente nada a ver com os interesses da população propriamente dita. Então, como resultado disso, você vê impactos como, por exemplo, esses eventos climáticos extremos em Recife, em Petrópolis, em Paraty, chuvas extremas, secas intensas no interior, devido à continuidade do desmatamento da floresta amazônica, continuidade da destruição dos nossos biomas, que não é do interesse da população brasileira. Então, eu acho que isso é o que está faltando, termos governos que se preocupem com as necessidades básicas da população. Muito bem, são 4 horas e 15 minutos na capital amazonense. Para você que está acompanhando aqui a nossa programação, nós conversamos neste exato momento com o físico Paulo Artacho, ele que é um dos cientistas mais respeitados do Brasil, um especialista em mudanças climáticas, justamente em um momento em que nós levamos ao ar aqui uma série de entrevistas especiais sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, que inclusive foi comemorado ontem, no domingo, dia 5 de junho. Professor, no ano passado, tá falando agora de 2021, um dado bem recente, a Amazônia teve o pior ano em uma década quando se trata de desmatamento, isso segundo dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do Amazon, tá? Já neste ano de 2022, agora, desde janeiro até agora, mês de maio, tá? Nos 5 primeiros meses do ano, o desmatamento já apresenta recordes em áreas com alertas na Amazônia. Em 3 dos 5 meses deste ano, lá janeiro, fevereiro e abril, inclusive, tá? Pulando o mês de março, os números são maiores que nos mesmos períodos de 2021. Como é que o senhor avalia a política de combate ao desmatamento aqui na Amazônia, que contribui, inclusive, com grande parte dessas emissões de carbono do Brasil? Como é que o senhor verifica essa situação? Veja, obviamente, a destruição do ecossistema amazônico, que está em franco desenvolvimento pelo atual governo, na verdade, é um crime de lesa pátria, porque esse patrimônio, que tem um valor inestimável do ponto de vista da biodiversidade e da regulação climática do restante do Brasil, realmente é difícil encontrar palavras para identificar o dano que isso está fazendo para a sociedade brasileira como um todo. Além do que,
o ataque às populações indígenas, né, levando elas realmente a uma situação de desespero, e os riscos que isso traz para, por exemplo, o agronegócio brasileiro são enormes. Então, o que a gente vê? O que nós estamos observando é que muito da chuva que irriga o agronegócio no Brasil central é processada pela floresta amazônica. A continuar o atual processo de destruição sendo fomentado pelos atuais governos, obviamente, o próprio agronegócio brasileiro e toda a economia baseada no agronegócio corre perigo, corre risco. E eu acho que esse risco realmente um dos gigantescos erros que o atual governo está fazendo em relação a políticas da Amazônia. Agora, é importante salientar que não é só o governo federal responsável por essa destruição dos ecossistemas amazônicos, também os governos estaduais e os governos municipais têm também a sua importante parcela de responsabilidade nisso, além das empresas, particularmente do agronegócio, que fomentam atividades ilegais na Amazônia com desmatamento de áreas públicas e invasões e desmatamento em áreas indígenas protegidas pela Constituição brasileira. Então veja que é um conjunto de questões que tem que ser urgentemente modificado em termos de direção. Professor, o senhor acompanhou a COP26 e vários compromissos foram assumidos ali, né, durante o evento. O senhor acredita que é possível para o Brasil cumprir tudo que foi assumido durante a COP26? Não há a menor dúvida. E, na verdade, o Brasil vai retomar o seu papel de liderança ambiental se cumprir com seus compromissos assinados na COP26. Quais são esses compromissos? O primeiro deles é de zerar o desmatamento da floresta amazônica até 2028. Isso é possível com enormes benefícios para a sociedade brasileira. A segunda meta foi de reduzir em 30% as emissões de metano, particularmente as emissões associadas com criação de gado, até 2030. Isso também é factível, também com benefícios. E, além disso, o Brasil se comprometeu a reduzir em 50% suas emissões de gás de efeito estufa até 2030 e também se comprometeu a zerar as suas emissões em 2050. Todos esses compromissos são factíveis, são possíveis de serem feitos, mas para isso nós precisamos de governos que realmente estruturem políticas públicas levando em conta os interesses da população e não interesses de grupos econômicos, basicamente, que estão fomentando atividades ilegais na região amazônica. Professor, nós temos percebido uma diminuição nesse período de desastres climáticos, né? Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, o Amazonas, aí sempre afetado pelas cheias e cada vez mais de uma maneira mais forte, né? E lhe pergunto, o senhor acha que essas tragédias são reversíveis ou ainda temos tempo? Veja, essas tragédias elas deveriam ser evitadas facilmente com políticas públicas que levem a remover população de baixa renda de áreas de risco, né? Muitos países afora do Brasil tiveram políticas públicas de sucesso protegendo a população mais vulnerável em áreas de risco. Além disso, o Brasil precisa se estruturar e implementar políticas de adaptação ao novo clima. O clima do Brasil já mudou, né? Não precisa ser cientista para observar que isto já aconteceu. Então, nós já mudamos o clima do nosso país e uma dessas mudanças é através do aumento da frequência e da intensidade de eventos climáticos extremos. Na Amazônia, no Nordeste brasileiro, no Sul do Brasil e assim por diante, tá? Então, nós precisamos se adaptar. Para isso, nós
temos um plano de adaptação climática que nunca saiu do papel, nunca saiu de Brasília, mas que precisa ser implementado em todas as regiões do país. Nós precisamos fortalecer as defesas civis, por exemplo, que precisam ter muito mais recursos e ser muito mais dinâmicas no atendimento das necessidades da população como um todo. Muito bem, 4h22 para a gente já finalizar a nossa conversa aqui com o professor Paulo Artacho. A gente tem aqui um questionamento, professor, em relação a uma entrevista que o senhor concedeu no ano passado para National Geographic. Tá? Naquela época o senhor inclusive lançou ali, né, o 6º relatório de avaliação sobre as mudanças climáticas, e numa das suas declarações foi que a gente ainda não tem um plano B e que a gente precisa de um novo sistema socioeconômico para mudar aí de forma positiva o cenário climático no planeta. Isso aconteceu em agosto do ano passado, há menos de um ano. De lá para cá, alguma coisa mudou? O senhor mantém esse posicionamento? Olha, infelizmente, nada mudou, né? Se você olhar os resultados, né, da COP26 que ocorreu em Glasgow, essencialmente continuam as mesmas promessas, mas sem que haja ações efetivas, não só no Brasil, dos países desenvolvidos principalmente. Então, por exemplo, os países em desenvolvimento solicitaram a implementação de um fundo de pelo menos $1 bilhão por ano para ajudar eles a reduzir as emissões, e os países desenvolvidos falaram: não, nós não vamos dar um único tostão para que os países em desenvolvimento possam se adaptar e reduzir as suas emissões, o que é um erro estratégico gigantesco, porque muitas vezes é muito mais barato reduzir emissões em um país em desenvolvimento do que um país desenvolvido. Então, isso mostra que a vontade política de enfrentar as mudanças climáticas realmente está muito fraca. E por que isso acontece? Porque, basicamente, esses governos dos países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, também respondem muito mais aos interesses econômicos e geopolíticos do que a emergência climática pela qual nós já entramos e já estamos passando. Portanto, isso vai ter que haver uma mudança radical na postura de todos os países, inclusive o Brasil, no enfrentamento das mudanças climáticas globais. Estamos indo num caminho de um aquecimento médio de 3 a 4 graus no nosso planeta, o que vai trazer dificuldades gigantescas para as próximas gerações. E todos os esforços para evitar este cenário serão muito bem-vindos. Professor, então, aqui em Manaus, nós temos acompanhado vários desastres naturais acontecendo no curto espaço de tempo. E aí tem um estudo da Achados e Perdidos que revela aí que Acre, Amapá, Mato Grosso e Pará, e aqui o Amazonas, eles têm apenas iniciativas pontuais, não tem um planejamento. E aí o senhor falou sobre essa ausência de uma ação coordenada, né? Governo federal, municípios e estado. E eu lhe pergunto como é que isso impacta, por exemplo, também tem questões aqui em São Gabriel da Cachoeira. Vamos pegar uma cidade, por exemplo. A gente percebe que os governos são muito reativos. Não tem prevenção, alguma situação que possa anteceder. O senhor acha que isso ocorre realmente? Falta planejamento, falta se antecipar a essas questões que acontecem anualmente, né? Não é segredo para ninguém que Manaus, por exemplo, enfrenta a cheia histórica. Todo ano tem cheia aqui em Manaus, né? No Porto de Manaus, cidades como Anamã, enfim. Não é novidade, mas sempre tem as mesmas ações paliativas, né? Cesta básica e tudo mais. O que está faltando, além dessa falta do governo enxergar mesmo? Bom, em primeiro lugar, falta vergonha na cara, né? Falando português bem claro, no sentido de que, veja, ocorre um desastre que nem esse, onde morre centenas de pessoas no Recife, tudo que o governo faz é enviar um helicóptero para lá para sobrevoar a região, volta para Brasília e ficamos por isso mesmo. Na melhor das hipóteses, libera 2, 5, 10 milhões de reais momentaneamente, que vão se escoando no meio
da corrupção deslavada, e com isso nada resolve a questão. E nós estamos observando o repeteco desse tipo de ação já há muito tempo. Então, o que nós precisamos, de novo, né, é ter governos comprometidos com a população propriamente dita, de resolver os problemas sérios que nós temos em relação às questões ambientais, problemas sérios em relação a questões, a atividades ilegais na região amazônica, que estão tendo um aumento brutal de ocorrência nos últimos 2 ou 3 anos, né? Então, isto tem que acabar, obviamente, porque um país que não respeita as suas leis e a sua Constituição, obviamente, está fadado ao fracasso nesse nosso mundo moderno de hoje. Então, eu espero que isso mude muito brevemente. Professor, em 2021 a gente teve um ano muito difícil, né? Principalmente aqui na Amazônia, recorde de desmatamento, recorde de queimadas. Então, na sua visão, o que esperar para esse ano de 2022? A gente está entrando agora, vai entrar agora no período mais quente do ano, né? Quando as queimadas aumentam, o desmatamento aumenta. Então, o que esperar para esse ano no que diz respeito ao desmatamento, às queimadas na Amazônia? Olha, eu não estou nada otimista, não, né? E nenhum cientista hoje é otimista em relação ao processo de destruição que está em curso do bioma amazônico, né, em todos os níveis, e eu acredito que nós podemos esperar pelo pior, ou seja, ao invés do governo atender aos seus compromissos internacionais de levar a Amazônia para um desmatamento zero, possivelmente esse ano nós vamos ver de novo, como nos últimos 7, 8 anos, um aumento ainda maior do desmatamento na Amazônia. Em 2021, foram 13.500 quilômetros quadrados de áreas que foram desmatadas, e provavelmente esse ano o número será ainda maior que esse. Isto vai trazer um desgaste político, ambiental e econômico enorme para o Brasil, porque muitos países estão considerando colocar sanções econômicas contra, por exemplo, importações do Brasil que possam vir associadas ao desmatamento da Amazônia, né? Importações de carne, importações de soja e assim por diante. Então, isso é um risco para a economia brasileira enorme, mas, infelizmente, o nosso atual governo não escuta essas mensagens e continua o processo de destruição do ecossistema amazônico. É importante salientar que não é só o governo federal, né, o governo executivo, que fomenta essas atividades. Também os poderes legislativos, tanto em Brasília quanto nos estados e nos municípios, são, obviamente, sócios deste processo, assim como também o poder judiciário. Quer dizer, onde está o Ministério Público que realmente não vai atrás de punir quem não cumpre a legislação que nós temos hoje, né? Então, são questões que o Brasil vai ter que mudar, e quanto mais cedo a gente mudar, melhor para o nosso país. 4h30. É sempre uma honra recebê-lo aqui na nossa programação, é sempre um prazer ter o compartilhamento do seu conhecimento com os nossos ouvintes. A gente agradece a sua participação, disponibilidade de atender aqui a equipe da Band News Difusora FM. Saiba que os microfones vão estar sempre abertos para a gente poder discutir mais e mais vezes esse assunto, mudança climática, que é um assunto de importância vital para o planeta inteiro. Professor Paulo Artacho, muito obrigado ao senhor mais uma vez pela sua participação aqui na nossa programação. Eu é que agradeço. Eu quero lembrar a todos que a Amazônia, se tem alguma região do nosso planeta que é chave para a questão das mudanças climáticas, esta região é a floresta amazônica. Então, preservá-las é um dever de todos nós, de cientistas, de comunicadores como vocês, de legisladores e assim por diante. Então, vamos todos juntos nessa jornada de proteger a nossa floresta amazônica.